Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Firecast. E hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, Renato Sena. Renato, que é animador, já hoje é supervisor de animação na Lerozu, já trabalhou em filmes da Sony, trabalhou com animação 2D. O cara é um monstrinho, uma lenda aqui da animação brasileira. Lembro. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Bruno. É uma honra estar aqui, poder participar com você do Firecast. Um Fire que também faz parte da minha vida lá no começo. Também, também. Então, fico muito grato aí da gente poder conversar um pouco. E é isso aí, estamos aí, quase 20 anos de produção, ou 20 anos esse ano, não sei. É, a gente Já tá tem um velho, tempinho né? aí. Tamo. Eu lembro quando eu te conheci pela primeira vez no estúdio, se não me engano, você tinha 16 anos, né? Tinha acabado de fazer 16 anos. Tinha acabado de fazer É, 16. e Exatamente, aí tá eu tá. cheirando leite. Nossa senhora! E aí a gente começou a trabalhar com animação 2D, né? E, cara, o começo da sua Sim, carreira eu sim. acho que foi uma das coisas mais interessantes de acompanhar, porque você era jovem, a gente estava fazendo longas metragens e de repente, cara, você assim tava produzindo um monte de coisa, virou animador muito cedo, né? Então, como que foi para você Uhum. o começo da sua carreira? Assim, com 16 anos, de repente você já está trabalhando no mercado internacional de animação, cara. Foi uma loucura, na verdade, né? Tipo, bom, eu sempre fui o menino da educação artística, assim, né, na escola. Sempre fui, Uhum. sabe? Todo mundo queria que eu fizesse trabalho de educação artística. Eu sempre gostei muito de desenhar. Eu era o cara que pegava meus gibizinhos do Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon, passava a tarde desenhando. Então eu gostava muito de Aham. desenhar. Meus pais sabiam, né? Que eu gostava muito, porque eu ficava no quarto horas desenhando, mas assim, eu nunca tive contato com animação, assim, para mim era só desenho, desenho, e Uhum. fui passando a escola, primeiro ano, segundo ano, quando eu estava no terceiro colegial, por causa da... Tudo começou por causa da Kátia, é estranho isso, lembra do programa da Aham. Kátia? Mulheres. Sim, sim, sim. Vou entregar a minha idade agora. Por que que aconteceu? O Marcelo, né, que foi o fundador da Lightstar, ele trabalhou na Aham. Disney muitos anos, né, fez os projetos 2D dele, e ele voltou para o Brasil e abriu a escola de animação. Sim. Aí, quando ele abriu a escola de animação em São Paulo, ele começou a fazer algumas publicidades e uma foi no programa da Kátia. Aham. Então, ele Se eu não me engano, foi acho que lá era à parente tarde. dele, né? Era Eu primo, acho alguma que coisa assim, né? alguém era parente dele, né? Um cabeludinho, assim, eu não sei o que esse cara fazia lá, mas era. Tinha alguma coisa com a família dele ali. E só sei que minha mãe viu, na verdade, não foi nem eu, que minha mãe estava assistindo, assim, não vai Aham. achando vocês que eu estava à Ah, tarde assistindo o programa da Kátia, sem nada para fazer, não, não. Minha mãe viu esperando e ela achou muito. tá, né? Falava, desculpa. Mama brusqueta lá, pô, como é que eu vou fazer aquele almôndega? Mas não, na verdade minha mãe viu, né? E ele foi legal porque ele falou sobre animação, mostrou lá as folhas e tal. E minha mãe ficou, opa, acho que o Renato vai gostar disso, né? E como eu sou de São Bernardo do Campo, do lado de São Paulo, minha mãe anotou as coisas e quando eu cheguei sei lá, da onde eu tava, acho que da escola, ela falou, ó, acho que você vai gostar, o cara tá com curso de animação e tal. Eu nem sabia o que que era, mas eu falei, vamos lá, né? Vamos lá conhecer. Aham. Aí eu fui, peguei umas pastinhas que eu tinha de desenho lá na época, fui lá visitar a Lightstar, né? Que era, na verdade, chamava Lightstar o curso? Não, Não era Lightstar é o a estúdio. AAD, não era a AAD, né? A AD, Isso. exatamente. Lá, eu fui lá e quando eu cheguei lá, cara, me apaixonei, assim, sabe? Quando alguma coisa te pega, assim, de cara, assim, Aham. ver as mesas, assim, de animação e, tipo, todo aquele clima, assim, e uma coisa que foi legal para mim, que o Marcelo começou a conversar comigo, viu os desenhos, e tinha um calhamaço de folha 2D, assim, não sei se você vai lembrar, que era uma cena do Bernardo e Bianca, de Hum. daquele cara que tinha um cabelinho, assim, não O, lembro o nome do personagem, o gordinho, não era? gordinho, gordinho, Isso. e ele flipou aquilo, assim, ó, e eu, tipo, de criança, era o meu filme, assim, que eu assistia, eu tinha na fita cassete, assim, minha mãe Aham. põe pra mim. Então aquilo foi tipo, nossa, que coisa fantástica. Aí me apaixonei, assim. Aí foi até um esforço para meus pais, assim, fazer o curso, que não era barato na época, mas, Hum. assim, acabei começando ali, né? Sim. Então, muito novo, eu nem tinha terminado o terceiro ano. Então, comecei a fazer o curso
na verdade, eu nem fui fazer faculdade, na verdade, o curso foi minha faculdade, né? Porque como eu meio que me achei ali naquele negócio, aí como é que você sabe que o Marcelo ele criou a escola, mas ele queria meio que alimentar o estúdio que ele criou ao mesmo tempo, né? Aham. Então ele estava formando os profissionais para ele mesmo. E a gente acabou entrando nesse mundo aí, cara. Acabei logo com 16 anos de fazer o La Fênix, foi quando te conheci em Águas de Lindóia. Lembra a loucura que foi? Aham. Era um projetinho 2D, que a gente ficava de madrugada e tal, fazendo tudo lá, aquela loucura É, de 2D. esse momento ele foi muito especial, né, cara? Eu olho Foi, para foi, ele foi. com um carinho muito grande, assim, porque, é, cara, era todo mundo muito jovem, né? Todo mundo Sim, queria muito, todo mundo amava aquilo. Então, assim, a gente ficava e aí passava do horário, e a gente continuava ali. Às vezes não era só para trabalhar, era tipo pra ficar desenhando. era E para assim, ficar. A gente morava só. Eu, com 16 anos, estava morando fora, né? Morando fora de casa. Então, para mim, tudo era legal, assim. Né? aham. Você levava o seu cachorro pro estúdio, ele ficava lambendo o nosso pé embaixo das mesas. Exato. Era um cachorro pequeno, era um labrador, né? Pequeno, No estúdio. pequenininho, era um labrador. E a gente E- fazia a zoeira. Nossa, era muito bom. Era muito. Aquela época foi incrível, assim. E a gente nem se tocava o tanto de aprendizado que a gente estava tendo, né? Não, Se parar não. para pensar, a gente levava aquilo. Era leve, apesar de a gente trabalhar muito. Era leve porque a gente, todo mundo era amigo, né? Mas a gente estava Sim. evoluindo todo mundo junto, né? Isso É. é muito legal. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, cara, que assim, eu venho pensando cada vez mais nisso, né? Quando, quando a gente começou no 2D, existia aquela coisa, você é animador, eu era animador, o Bruno, o Denis, e aí a gente Uhum, ficava animando coisas que a gente nem ia mostrar pra ninguém, a gente só ficava produzindo, lembra? Tipo, fazer os rafes. Você sente uhum. que o 3D, a gente perdeu esse ímpeto de produzir só por produzir? Tipo, assim, porque eu lembro da gente desenhava, animava. Eu lembro do Denis animando jogador de basquete. Lembra que ele gostava de basquete? Sim, E você sim, também ficava fazendo suas cenas ali. E não era por objetivo nenhum, assim, porque nem existia mídia social também na época, né? A gente nem não postava, né? sim. Mas a gente estava o tempo inteiro Hum. praticando. Eu lembro da Cris, da Ana, que ficavam pintando na hora do almoço. Ah, eu sinto que o animador 3D hoje ele perdeu um pouco desse lugar de produzir por produzir. Você sente Sim, isso? sim. Ou como que você vê É, isso? sinto um pouco, sinto um pouco. Eu acho que assim, a animação 3D ela é incrível também. Ela tem, mas ela é menos artística, assim, se for a gente falar, né? Se a gente for falar de action, action tá lá, né? Que para mim Uhum. é a principal parte da animação. Só que o lado artístico mesmo, físico, não sei, não sei. Acho que você pegar numa folha mesmo e rabiscar, ele traz um contato mais direto, assim, né? Você não depende de nada. Pode É, acabar a energia, você tá ali ainda, né? sim, Tipo, sim, sim. você e a folha. Ah. É diferente, é um pouco diferente. Eu acho um pouco É, diferente. quando aconteceu, lembra no Asterix? A gente estava trabalhando e aí acabou a força, né? E aí o time de intervaladores não podia continuar trabalhando, mas o time de animadores continuou, né? Porque a gente estava animando a Sim, folha. Então, então, tem essa, só se o estúdio pegar fogo, né? O exato. resto não estava lá. Enquanto tiver luz E do o sol, disco a gente vai tava lá. desenhando, vai com o disco na mão, né? Vai embora pro disco. Então E, eu acho um pouco que o animador acaba perdendo um pouco desse. É um pouco mágico, né? Se for parar pra sim. pensar, né? Eu não sei, eu não quero desanimar quem tá começando hoje. E o 2D meio que morreu. Não, é que eu acho que também tem aquela coisa da praticidade, né? Cara, você faz uma linha de ação e meio que o personagem já tá ali, né? No 3D, às vezes você gasta 10 minutos para fazer uma pose, mais ou menos ainda, né? Que nem tá Sim, 100% boa, né? sim. Então o 2D, de uma Era certa bom. maneira, ele tem essa velocidade de você chegar no que você está imaginando, assim, né? Cara, no 2D, qual foi o projeto para você que mais te marcou a sua carreira, assim, de animação 2D? Cara, pra mim foi, apesar de eu não ter trabalhado como animador, pra mim foi o Segredo de Kells, eu acho. Aham. Por
ter sido uma produção fantástica, assim. Eu não animei, né? Eu fui key cleanup e intervalador. Só que a Aham, gente recebia uns rafos, tipo, absurdos, assim, de animação. Tinha uns caras assim que destruíam. E o aham. estilo meio lúdico. E o filme acabou sendo indicado para o Oscar. Mais para frente, a gente vai continuar a minha história, mais para frente eu vou te dizer como que o Segredo de Caos voltou Aham, e foi importante para mim lá na frente. Mas, assim, para mim foi Segredo de Casa. Acho que foi o primeiro projeto mesmo, né? Que eu fiz o La Sexta, que foi um mês de loucura, quando eu tinha 16 anos, que foi no fim do meu ensino médio. Aí aham. virou o ano, eu fui tempo integral para Águas de Lindóia, e lá já começamos o Segredo de Kells. Então foi, assim, minha primeira produção mesmo, assim, trabalhando grande, né, de meses, e Uhum. foi, pô, já começar com um filme que foi indicado ao Oscar é uma coisa assim, um pouco de sorte, né? Aham, aham. Então me marcou muito, assim. Não sei você, mas lembra os rafs que tinha, meu Deus, de Não, animação que é. vinha. Não, e tinha aquele cara que veio trabalhar com a gente, lembra? Ele veio da Irlanda, Nossa, o que, cara era uma cara, impressora. ele fazia personagem com um traço só, assim, você fala, cara, que Não, era espetacular. incrível. Nossa, É, agora que eu lembrei desse cara, né? O é. cara era o mestre do traço. Não, e ele falava, lembra? Faz o traço na batida do coração, lembra? Tipo, pra mão não tremer. Era tipo umas coisas assim O cara vai na batida do coração, né? que era genial, cara, genial. Então Era você, genial, então foi uma produção incrível. você ficou 4 anos, mais ou menos, assim, 5 anos, acho que talvez, na animação tradicional, depois você foi pra animação digital, né? Que foi ali, Fui acho para que animação com digital. a sériezinha dos cachorros, né? Sim, depois da. Cara, vamos organizar a cabeça, mas eu acho que sim. Depois que acabou essas produções 2D físico, acho que ainda teve o Friends Forever depois, que foi um outro Isso. 2D que a gente fez. Aí eu entrei, foi a primeira vez que eu animei mesmo na folha e tal. Foi muito legal. Você era um monstro lá fazendo porquinho de tudo quanto é jeito. Essa, eu tenho memórias muito, muito legais desse animando nesse projeto. Aí depois começou o 2D digital, sim, que foi. Ali já começou uma mudança mesmo, né? O 2D na Uhum. folha começou a ficar um pouco É, mais difícil para esse trabalho, né? E o Tumbu começou a dominar ali as séries de TV. Então sim, eu acabei migrando para o 2D digital, né? A gente teve um curso para aprender. E é uma nova forma de pensar animação, né? Porque é o cutout, né? Mas você tem um rigzinho ali. Ele é um 2D porque você ainda tinha liberdade de criar o desenho. Se fosse fazer um frame de smear ou uma coisa diferente, uma capa balançando, você podia mesmo lá na tablet uhum, traçar, mas não deixava de ser uma coisa um pouco diferente, assim, uma estilo de animação mais econômico, né? Porque, né, no 2D digital é pauleira, né? São sim, vários sim, sim. episódios. E eu fiquei bastante tempo fazendo E, esses projetos de 2D. e para você, como foi emocionalmente, assim? Porque para mim foi uma coisa muito pesada, assim, sabe? Eu sempre É, sonhei que eu ia ser um animador, né, tradicional a vida inteira. E aí a gente estava naquele ritmo que a gente estava produzindo animação de qualidade, assim, tipo, a torta direito. E aí, de repente, pum, né? A gente tinha até, inclusive, lembra, passado no teste da Disney, né? Para fazer um filme da Tinkerbell, né? E aí a Disney compra a Pixar, e aí o John Lester manda cancelar todos os filmes 2D. E aí isso eu não sabia, não. a gente perde ali. Lembra que a gente estava fazendo aquele teste? Você estava no teste da. Ah, não sei se fizeram um teste, é verdade. Agora eu lembrei do Isso! teste. Das três fadinhas, né? E da Sim. Branca, da Bela Adormecida, né? E como foi para você esse. Porque hoje a gente, né, tem falado muito sobre essa questão do medo das pessoas em de IA, né? De nossa, será que a gente vai Uhum. perder emprego e tal? E nós dois, a gente passou esse momento em que a gente tinha uma qualidade de uma técnica e essa técnica simplesmente ela desapareceu, né? Parou de ser economicamente viável, né? Sim. Chegou uma coisa nova e meio que atropelou. Eu tive um pouco de sensação mesmo, assim. Na verdade, a gente ficou sem trabalho um tempo, né? Depois voltou esses 2D digitais, então para mim
foi meio assim, pô, pelo menos é alguma coisa, sabe? Eu não tava 100% feliz, sabe? Porque eu Aham, tava aham. aprendendo uma coisa totalmente nova, mas ao mesmo tempo eu tava tipo, tá, vai que volta o 2D, sabe? Sim. Então foi uma coisa meio assim, a ficha foi caindo aos poucos, assim, pra mim. Eu acho que não foi um boom, nossa, não vai ter mais o papel, sabe? Aham, Foi uma aham. coisa assim, com os passar do tempo eu olhar e falar, acho que não vai ter mais esse, É o porque foi, papel. E é um pouco triste, né? que foi engraçado, né? Porque assim, quando eu saio da Lightstar e eu já, tipo, mergulho no 3D, né? E aí você acabou ficando um Ah, pouco mais de tempo, né? eu fiquei. Você não chegou a trabalhar nesses 2D digital, Não, tipo, não. escola para cachorro, teve vários 2D digital. Você já Não. foi Essa pro daí eu já tinha 3D. saído já. É verdade. Quando a gente estava lá no 2D, ainda você começou a fazer Animation Mentor, Isso. fazer os 11 Seconds. Foi. E que horas que você olhou pro momento da sua vida e falou, cara, eu preciso ir pro 3D? Que horas que você tomou essa decisão? Cara, eu tomei essa decisão porque assim, o 2D digital não estava tão, como é que se fala? Não estava tão seguro assim, Uhum. né? Em termos de um projeto atrás do outro. E, pô, tava estourando os filmes da Pixar incríveis, assim, né? Ratatouille saía, Up saía. Então, tipo, aquele negócio acabou, aquela qualidade absurda acabou me pegando um pouco, né? E, Aham. assim, contrapondo isso, trazendo para a realidade, né? Porque na época a Pixar não era uma realidade para mim. É, eu via uns trabalhos muito legais da Sigus Fly, da Vetor Zero, fazendo umas publicidades bem bacanas no 3D. Então eu Uhum. comecei a pensar, pô, quero entrar numa Vetor Zero, quero entrar numa grande produtora de publicidade, né? Porque o 3D estava começando a dominar a publicidade na época, Sim, né? sim. Então foi um momento que eu falei, preciso estudar. Aí eu fui atrás de um amigo meu aí que estava abrindo uma escola. Quem que é esse cara, meu? Ah, um caralho meio um pouquinho mais alto que eu só. Ai. Acho que uns dois dedos. Foi muito engraçado, né, cara? Porque, de novo, a gente até estava falando antes da gente gravar como a nossa vida ela se cruza em tantos momentos, né? Então, Sim. a gente começou ali a animar junto, né? E você virou animador, eu já era animador ali na 2D. E eu lembro desse carinho que eu tinha por ter você ali comigo. E a gente sentava, lembra? E ficava conversando. E, cara, Sim. como faz isso? E a gente fazia junto tal. E aí a escola, ela era basicamente uma releitura dessa coisa da gente passar conhecimento, né? Da gente fazer com que outros artistas pudessem dar seus próprios passos, né? E aí depois então Uhum. você entrou lá na On Fire e aí você pulou para onde? Então, eu entrei no On Fire, mas assim, eu não larguei o 2D digital. Acho que Aham. nessa época eu estava trabalhando na Supertoons, que era um outro estúdio de 2D digital. Já tinha saído da Lightstar, já tinha feito bastante freelancer e a gente conseguiu. Foi nessa época, acho que é até legal comentar, foi nessa época que deu um baque forte na indústria, que foi quando proibiram a publicidade de brinquedo na TV aberta, Ah, sim. que cancelaram um monte. Eu estava no seu estúdio, na verdade, nessa época, lembra? Você chegou a abrir um Sim, estúdio, isso. né? Isso, no Voltando um aluno. pouco no aluno, e tipo, Isso. nossa, parou o mercado. Cara, nessa época eu quase parei mesmo, cara. Eu lembro que eu fiquei 10 meses desempregado. Entre sair da Lightstar e entrar na Supertools, foram 10 meses sem conseguir emprego. Eu não tinha muita experiência no 3D ainda, estava Aham. engatinhando e as coisas não aconteciam, cara. Meus pais até chegaram, ó, você quer fazer uma faculdade, Hum. né? Chega até ter essa conversa, foi um momento difícil. Mas aí que entra a paixão mesmo. Uma coisa legal de comentar agora também. O que me fez, assim, virar a chave foi uma noite que eu estava um pouco depressivo, que as coisas não estavam acontecendo. E eu comecei a assistir palestras, e achei uma palestra que o Blink me deu numa faculdade. Não sei se você chegou a ver essa É. palestra, acho que está no YouTube. Que ele conta da carreira dele e tal, da infância dele, aí como ele, né, entrou e os trabalhos que ele fez. Cara, é um gênio, né? Mestre. Sim, sim, sim.
E eu falei, nessa noite eu falei, não, não vou deixar essa peteca cair não, cara. Dificuldade tem, mas a gente segue. E foi nesse dia que eu baixei o Norman, lembra daquele rig? O Norman Feio que é uma desgraça, mas feio que é uma desgraça. E comecei, cara. Fiz uma animaçãozinha bem que hoje, se eu nem não vou achar, se perdeu, mas se hoje eu vejo, deve ser um horror. Mas eu fiz uma animaçãozinha que na época, né, foi uma porta de entrada para eu, né, começar a mexer no 3D. Aí foi aí que eu entrei no seu curso, foi aí que eu comecei a entrar no 3D. Em paralelo, eu consegui, depois de 10 meses, consegui um emprego na Supertoons. Então, eu Uhum, estava trabalhando com 2D digital lá, a gente fez projetos bacanas, que foi o Carrossel, né? Fez outros projetos lá interessantes no 2D digital, mas meu olho já estava, sabe? Eu estava aqui, mas aham. meu olho já estava no Sim, sim, 3D. sim, sim. Então, nessa época, eu estava estudando bastante com você e lá na Supertoons fazendo os 2D lá digital. Ganhava dinheiro em um e estava se preparando para ganhar dinheiro com o E outro. preparando para o outro, exatamente. Exatamente. Mas, cara, esse gancho, cara, que você falou que é muito bonito, né? A gente acabou de passar aí por 2 anos bem confusos, né, cara? Bem complexos na Sim, nossa indústria. sim. Ela teve um Foi crescimento difícil mesmo. gigantesco, né, na pandemia. Aí, de repente, começou a contrair o cinema, contraiu o streaming, contraiu o game. E aí todo mundo, assim, a gente abriu o LinkedIn, um monte de gente, né, open to work, sendo Nossa, muitas demitido. pessoas. E é legal isso que você está falando, né, cara? Porque é esperançar, né? É acreditar que as coisas podem dar certo, né? A gente Cara, e olha o caminho que você fez, porque você acreditou, você continuou, e aí o mercado engatou de novo e ele cresceu naquela época quando você estava, meu, ele cresceu como nunca, né? sim, Então, se você cresceu, tivesse cresceu. desistido ali, você não Eu ia ia ser, ter. sei lá, eu ia estar fazendo uma almôndega lá da tamanho Né? uma brusqueta. Não sei o que que eu ia estar fazendo. Não, mas é importante a gente falar isso, porque eu também pensei em desistir já. Né? Sim, A sim, gente passa por momentos na vida que são muito desafiadores. Né? Você falou do meu estúdio, por exemplo. Quando o meu estúdio, exatamente foi nesse momento, a gente perdeu um grande job, um cliente enorme. Aí a gente teve que fechar porque a gente não tinha como continuar pagando os funcionários. Peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado para cobrir o buraco da empresa, literalmente todo o dinheiro que eu tinha na conta guardado foi embora. E nessa semana minha filha estava nascendo, né? Então assim, você olha e você fala, cara, não deu, obrigado, acho que foi até aqui, já agora eu preciso valeu. virar adulto, né? E eu também não desisti, né? Então é importante a gente trazer essa mensagem, porque as pessoas olham a gente mais velho, né? Que meu, tá num lugar Uhum, legal, tá com job, tá com bastante coisa acontecendo. E aí tem esse medo, né? Será que eu consigo? Será que dá? Né? É importante a gente falar também que a gente passou por muitos problemas, né? Teve muitas dúvidas sim, também e deu certo porque a gente foi cabeça dura, né? A ponto de não desistir, né, cara? foi, cara. E não desistimos e continuamos. Aí foi, cara. Aí eu saí da Supertoons, comecei a fazer trabalhos para a Bertozero, que era um foco meu. Fiquei bastante tempo trabalhando com eles, né? Aí terminei o seu curso, aí veio o Lino, que foi o filme, Uhum. O Nino foi né? maravilhoso, né, cara? Ele foi tão Cara, o Lino fundamental, cara. foi a porta para toda essa leva de brasileiro que tá espalhada por aí, cara. Não, a Start, Foi muito meu, importante. tiro o chapéu pra eles, pro Riba, cara, tipo, Sim, e estão lá, né, fazendo mais série, estão lá com mais projetos sim. grandes, então assim, é lindo de ver o mercado brasileiro com projetos assim, né, cara? Nossa, lindo, né? Foi sensacional a experiência, né? Foi muito bom. Filme com uma qualidade excepcional, assim, né? Pela verba que a gente sabe, pela dificuldade que a gente sabe que é aqui, né? O mercado captar dinheiro, cara, os caras de lá conseguirem fazer uma produção dessa, assim, foi muito É. legal. E ele foi o seu carimbo no passaporte, né? Pra você sair do Foi. Brasil, né? Foi. Cara, eu tenho muita história de não desistir, cara. Muita história de não desistir. Conta aí, vamos lá. Porque Joseph Klimber. Joseph Fringer, vamos lá.
Olha que doideira, cara. Todo mundo que trabalhou no Linux, a maioria, os caras mandaram currículozinho lá, mandaram a demo, os caras, graças a Deus, conseguiram o job na Sony, que a Sony tava nessa época com muito projeto, acho que eles estavam com o Hotel Transilvânia, o Smallfoot, tava com outro fazendo, tava com três, foi um boom na Sony, sim. Sim, sim. E, né, todo mundo tava na hora certa ali também, né, com muito esforço, todo mundo tinha suas cenas legais. Rafael Polanski, Bruno Carias, o Paiva, Zanin, todo mundo que trabalhou no Derek, todo mundo foi. Então o que aconteceu? Eu mandei minhas coisas junto com a galera e ninguém me respondeu. Ah, Aí eu falei, beleza, né? Acontece, né? Daqui a pouco eu mando de novo, né? Vamos ver se eu consigo. Aí teve a estreia do Lino, né? A hum, estreia do. A pré-estreia, né? Aí todo mundo se reuniu, vamos sair para almoçar, vamos, não sei o quê. Aí todo mundo pegou aquela mesona assim, né? Para almoçar todo mundo junto. E os caras, é porque eu já aluguei meu apartamento, porque eu vou ficar perto da praça, que não sei o quê. Eu começo tal dia, meu voo é tal dia. E eu tava, caralho, velho, que putz, um merda, patinho né, velho? feio ali, né, cara? Patinho feiaço, feiaço. Aí, beleza, o que eu fiz? Eu reorganizei minha demo, né? Mudei algumas coisas, umas ordens e tal. Até o Aham. Bruno me ajudou bastante. E mandei. Aí mandei, beleza. Voltou uma negativa. Tipo, não é que não Hum, responderam. Voltou, ó, valeu por ter mandado e tal. Qualquer show, coisa a gente show. entra. Show! Qualquer coisa a gente entra em contato. E é isso, beleza. E eu, beleza, fiquei um pouco chateado, mas faz parte, né? A vida é assim também, né? Não Uhum. tem. Você tem que ir seguindo. E beleza, aí eu fiz um churrasco com o Bruninho, cara. O Bruninho foi um cara que é importante pra mim. Antes dele sair, foi a despedida dele, na verdade, né? A gente fez um churrasco. Nesse churrasco ele falou, cara, manda de novo. Manda 10, manda 4, 5, 6 vezes. Cria um e-mail novo e manda. Olha isso, cria um e-mail novo e manda. Então, pela terceira vez, eu mudei a ordem da minha demo reel, adicionei umas coisas mais que eu tinha feito. Cara, te Excelente juro, isso. eu criei um outro e-mail. Que tinha a ideia de fazer um blog, alguma coisa, criar um estúdio mais pra frente, chamado Camaleon. Nunca saiu do Aham, papel, né? aham. Mas eu criei o camaleon.filmes@gmail.com, mandei. Aí, do nada, os caras me responderam, Senhor Camaleon, não Seu- era nem meu nome. Na verdade, quem entrou na Sony foi o Camaleão, não foi o Entendi, não foi Renato. você, entendi. E os caras falaram, ó, a gente quer fazer uma entrevista com você. Na verdade, a entrevista era para o Smallfoot. Não era, Uhum. todo mundo estava entrando no Hotel Transilvânia, né? Aham. E a minha entrevista, só a minha entrevista era, acho que só o Derek estava no Smallfoot também, dos que foram O Paulo para a Sony. Lombardi tava, não tava também no Smallfoot, se eu não me engano? Tava, mas ele entrou depois, é. O Paulo Sim. Lombardi foi Aham. numa outra, a gente já tava tudo lá já quando ele entrou, né? E ele também não, Aham. não veio do Lino, né? Da galera que foi do Sim. Lino. Aí, beleza, fui pra entrevista. E olha que doideira. Um dia antes que eu fui fazer a entrevista, eu recebi outro e-mail, os caras falando que o Hotel Transilvânia queria me entrevistar também. Aí eu falei, nossa, Mas que era o seu maluquice, né, cavaleiro velho? também? Era o Camaleão. É, O seu terceiro era o seu Camaleão. Seu Camaleão é o personagem velhinho lá de nome. 70 anos, que é animador 2D da raça. Ai, ai, não, mas zoeiras à parte, eu fiz a entrevista com o Smallfoot. E olha que loucura, tava lá, olha que sorte que eu dei. Eu acho que isso foi sorte. Tava lá na entrevista nervosaço. Aí, aquele bando de cara lá, devia ser lá, uns 5 cara lá. Aí, tava lá fazendo entrevista, os caras perguntando do Lino, né? Porque, né, muita gente que eles contrataram do Lino, tava perguntando como foi a produção e tal. E perguntaram mais, assim, sobre minha carreira. Eu comentei do Segredo de Kells. Cara, tinha um irlandês. Você sabe que o Segredo de Kells é uma história irlandesa, Sim. né? Tipo, é muito cultural deles, né? A história. O cara era alucinado pelo filme, cara. Quando eu falei que eu trabalhei em Segredo de Kells, o cara abriu o olho e falou: Cara, você fez esse filme. Desculpa o palavrão aí, gente. E começou a perguntar coisa do filme, né? Lembra que eu falei que voltou o Segredo de Kells? Sim, sim, sim. Eu perguntava da produção. O cara esqueceu que ele estava sendo entrevistado para E um ficou projeto e começou. bate-papo ali. Ficou, não, mas nossa, foi muito legal Oi, esse senhor filme, uma história Camaleão. animadora. O cara ficou animadaço, assim, com o Segredo Aham. de Kells.
Aí beleza, né? Acabou a entrevista, eu falei, porra, legal, né? O cara curtiu o Segredo de Kells. Depois eu fiz até entrevista com um cara do Hotel Transilvânia, né? E no fim eu pude até meio que escolher qual filme que eu ia ir. Acabei indo pro Smallfoot, né? Porque eu gostei Aham. mais do estilo de animação. E no fim, cara, os caras, o Alex, o Derek, até me zoam até hoje, os caras me chamam de sênior, mas zoeira. Só eu entrei de sênior na Sony. Todo mundo foi de intermediate e eu, sabe-se lá Deus por quê? Porque eu nem de longe tinha desenvolvimento dos caras, eu tinha trabalhado menos no livro, então eu tinha menos cenas assim, mas eu acredito que o cara do irlandês ficou tão emocionado. Ele falou, não é possível, esse cara manja muito. Esse cara Esse... tava lá no Segredo de Casa, ele é sênior, eu não quero saber. Não, mas ele não é tão bom no 3D, o cara não importa, bota Não o cara de importa. sênior. Eu entrei de sênior. E isso acabou sendo uma vantagem para mim lá, né, quando eu cheguei, porque né, na hora do casting você acaba pegando cenas um pouco mais complexas, né? Mais Sim, sim, sim. responsabilidade, né? É. As Mas eu golden acabei dando shots, essa né? sorte. Money Foi uma shot. sorte aí da vida. É. Cara, que legal, cara. Eu Mas dei e o que que algumas você fez sortes, com, o né, quando eu que você entrei fez com lá. esse e-mail? Ele ainda funciona? Você ainda manda currículo para outros lugares? Manda demo reels? Cara, ele é meu trunfo, ele tá ali só Entendi. esperando. Quando eu quiser usar a galera, criem um e-mail alternativo. Se não der certo no seu, você manda com o outro, vai que dá certo. Mas isso, cara, isso é muito loucura, né? Quando eu tava conversando com o Michel, ele falou a mesma coisa também, né? Ele mandou uma vez, a pessoa falou que não dava, aí ele mandou na outra semana, aí o cara falou, ah, então dá, então vem. Tipo, Não, é assim, cara. Porque assim, eu acho que, não sei, às vezes acho que tem uma filtragem, assim, uma pré-filtragem. Às vezes depende da recruiter que olha as coisas, acho que talvez ela não se interessa. Porque assim, quando eu fui entrevistado, uhum, não no Smallfoot, mas no Hotel Transilvânia, o cara que me entrevistou, ele falou, nossa, eu não tinha visto suas coisas ainda. Né? Porque ele falou, contratei um monte de gente que veio desse filme e não tinha visto suas coisas ainda. Ou seja, não aham. tinha chegado nele ainda. Sim, Apesar de sim, eu ter sim, recebido negativas, né, sim. duas no caso, não tinha chegado no cara que ia olhar e falar, não, você tem um trampo que você pode trabalhar com a gente. Então tem que ser persistente mesmo. Né? Não pode desistir, né? Porque é isso, Pode às vezes a existir. gente, até hoje, né, tem essa coisa do LinkedIn, e a gente já sabe que os estúdios hoje usam alguns filtros, inclusive de IA, né? Que, cara, às vezes você não consegue nem passar. E você às vezes nem sabe por quê. Então, às vezes, ter uns contatos, né, cara, conversar com gente que está no projeto, tentar dar outra volta, né? Para poder ser insistente, né? Eu falo muito que tem que ser cara de pau, né, cara? Tem que ser cara de pau. Vai lá, Tem que ser manda um pouco, mensagem tem que ser um e pouco. conversa e É. fala. Porque é isso que faz, às vezes, muitas vezes, abrir umas portas que elas não se abririam de outra maneira, né, cara? Tipo, Desesperadas. contato, É. é tão importante isso, né, cara? Sim, sim. E aí depois, então, você foi sênior, então, nesse projeto, e depois você foi para onde? Qual o Ah, próximo eu projeto lá fiquei, fora? eu fiquei na Sony por 2 anos e 6 meses, quase, né? Hum, Fiz 4 projetos lá. Então, eu comecei no Smallfoot, e no Smallfoot eu comecei fazendo uma ceninha ou outra e tal, fui ganhando confiança, tipo, e eu fiz uma cena que depois eu até posso mostrar, que meio que eu acredito que tenha mudado a minha hum. história lá na Sony. Que foi depois dessa cena que os caras começaram a olhar pra mim e falaram, os caras pode ser que pegue coisa mais Esse difícil. Aí eu camaleão comecei. aí, ele é bom, ele é bom. É, então, é uma coisa até legal de comentar, assim, porque assim, o animador, ele é o ator, né? Na verdade. Né? Sim. Então, o acting, ele é muito importante, né? Muita gente se preocupa muito com a parte técnica, que é importante, mas quando você entra num estúdio tipo Sony, que só tem nego absurdo tecnicamente. Ninguém ali é ruim tecnicamente. Você não vai ver um cara fazendo um polish ruim ou errando um spacing, ainda mais com a estrutura que um estúdio grande tem de lead, de supervisor, de diretor. Você vai passando, tudo vai caindo nas camadas e, tipo, o resultado final ele é muito bom, né? Você Hum, evolui. O que sim. sobra para você se destacar é o acting mesmo, né? Eu E acho que nada mais vai é o que. impressionar os caras lá.
é o que separa, né, os bons É, animadores dos é o que grandes animadores, separa. né, cara? Então, um conselho que eu tenho assim para animador é quando tá vendo a cena, quando tá óbvio, assiste o contexto, é ter a percepção do que você pode trazer para a cena que talvez seja inesperado, entendeu? É. Alguma coisa que traga uma graça a mais ou traga uma coisa que ninguém está esperando. Óbvio que tem que ser dentro de um contexto ali, né? Sim, 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 Se a sim. cena é pegar um copo, você não vai, sei lá, dar uma cambalhota e pegar o copo. Não. Sim, sim, sim. O É no senhor contexto. sem terminal, né, do cambalhota. Ó, É, ninguém esperava por isso. ninguém esperava essa cambalhota. Não, mas assim, nessa cena que eu tava falando na Sony, os personagens estavam pegando alguns itens, né, da mesa e estavam, não sei se todo mundo assistiu Smallfoot, é um filme bem legal para assistir, só que eles estavam pegando alguns itens de ser humano e eles achavam que era um monstro, então assim, um palitinho de esquiar para eles era um chifre, né? Então o que que veio para mim no storyboard? E no lounge. Ele tinha que pegar o palito, colocar, segurar aqui na frente da testa e falar: isso aqui é um chifre de Smallfoot, não sei o quê. Só que o personagem tinha um Black Power, imagina. Aí eu pensei: ia ficar legal se eu enfincasse o palito no Black Power, aí ele soltasse assim, e ficasse enfincado no Black Power, Aham, né? aham. Então foi uma ideia que eu tive. Podia ter dado errado, mas como várias ideias que eu tive assim nesse sentido deram, acabaram não indo. Hum, Mas assim, esse tipo o supervisor deu muita risada, tipo, ele adorou, aí mostrou pro diretor, o diretor também, nossa, isso tá sensacional, sabe? Eu não tô nem aqui falando de animação tecnicamente, assim, sim, né? sim, sim, Eu sim. quero dizer, tá sensacional, assim, o que eu consegui levar meu na cena, né? Isso dá muito orgulho depois que você vai no cinema e vê o negócio e fala, cara, esse negócio é meu, sabe? Sim, sim. Então, É, é muito legal. eu acho que eu sempre falo para os alunos, né? Erre para mais do que errar para Sim, menos. É sempre eu, mais eu fácil sou, eu sou você dessas. tirar do que pôr, né? Quando você apresenta o Cara, blocking pela é primeira vez, é a muito, chance de você convencer o diretor ou o seu supervisor exato, de que a sua ideia é exato. legal, né? E aí, se Então, você eu não acho isso muito entrega, importante, cara. Tem projetos que, filmes, por exemplo, que eu puxei até mais do que devia, e eu uhum, recebi o feedback do diretor. Cara, não é isso, tá muito puxado, mas eu tô feliz que você puxou. sim, Ele falou isso pra sim, mim. Tô feliz que você puxou, mas assim, vamos chegar nesse tempo. Então, assim, acho que é um consenso que os diretores e os supervisores têm, sabe? não. De que às vezes pode ter um animador tecnicamente absurdo, que ele vai olhar o storyboard, vai fazer aquilo que tá ali, vai ser aprovado, É, mas tipo acaba passando, sabe? Ele acaba se fundindo assim. Tô sim, falando que, nossa, eu sou. Não, tem caras, meu Deus, que o nível é 1 milhão de vezes maior que o meu. Mas assim, o que o animador pode, as pequenas coisas que ele pode trazer para é, a cena, eu acho que é importante assim para se destacar é. na indústria. Agora na minha cabeça está vindo duas cenas suas que eu fui seu supervisor. É, uma delas é a do projeto do Crash. E, cara, do Crash Ah, foi sim, muito divertido a gente trabalhar, né? E você foi lembra legal aquela demais. cena dele, do Crash caindo com a máscara? Cara, Sim, tipo, pô, mete a mão na boca dele, abre a boca dele. Tipo, a gente começou basta. a pirar, velho. E, tipo, era super Cara, legal. cara, eu lembro muito que você falou, cara. Eu tinha feito a ideia, mas ainda tava um pouco acanhada. Aí você Aham. me deu o note, cara, pega essa boca e abre essa boca, que ele tá muito desesperado. E os diretores amaram, cara. Então é Sim, sobre sim. isso, entendeu? Não é É, sobre tecnicamente, sabe? É é. sobre exatamente isso. É essa, Muito. essa percepção humana que eu acho que. Porque isso que você está falando também é uma coisa importante, né? Não é que a cena ela vai. Só existe essa maneira de você fazer. Existem milhões de maneiras da Sim, cena existir. Só que o sim, lado milhões. artístico é o cara, ele vai trazer uma característica muito da percepção dele para a cena. E é isso que, para mim, Sim. faz a hora que você olha uma animação, você consegue ver, cara, o artista colocou isso daqui, o cara fez aquilo, o cara Não, puxou isso daqui, né? Então não era uma coisa que estava no roteiro, não era uma coisa que estava no storyboard, não era uma coisa que tava só na cabeça do artista. E a hora que ele é puro entrou na Exodus, cara. cena, então acho que isso é uma das coisas mais bonitas de ver assim, como o nosso trabalho, por mais que a gente tá lá, né, vendo.
storyboard, animatic, vai dar layout 3D, tarari, tarará. E a hora que você vai animar, parece que meio que, tipo assim, você só vai executar aquilo que já estava ali, né? E aí, de repente, a hora que você Sim. vê, meu, você está criando uma coisa totalmente nova, né? E aí o diretor, ele acaba, tipo, sendo surpreendido por uma coisa que nem ele tinha na cabeça, e de repente, Nem ele tinha, é, é, então, cara, então, isso é muito legal, sabe? O Aníbal ter essa percepção mesmo de trazer uma coisa dele, né? Porque a cena, tem. quando tá na sua mão, ela é um pouco sua, assim, né? Então você tem uma certa liberdade de ter ideias diferentes e fazer as pessoas rirem mesmo, se surpreenderem. Isso eu acho que é a coisa que mais me dá, assim, um negócio de ser animador, sabe? Uhum, Ver uhum. essas oportunidades, sabe? Tipo, será que vão gostar? Será que não vai? Às vezes, né? Nem sempre é flores, né? Eu tô falando da Ah, Sony e tal. A sim. gente sabe que às vezes a gente tem umas ideias e vem alguém, Sim. tchum, corta pelo É, nossos não. joelhos. É. Ah, não. Ah, não, pode acreditar. Mas faz parte, sabe? A gente não pode Sim. perder isso como animador, eu acho. É, Não é, importa quantos tombos você leve. é. Cara, falando sobre tombo, né? Tem uma coisa legal de. A gente tá falando do Crash aqui, né? Crash é o jogo, né? Então, a gente trabalhou em Renato juntos e eu lembro de um momento que a gente estava numa entrega super louca, o prazo estava morrendo, você estava fazendo uma cena com três personagens, eram duas cenas, e aí você estava super ansioso, porque, tipo, cara, o prazo era para É, amanhã, e aí a gente se ligou, né? A gente começou a conversar. Aí eu falei, Renato, você tem dois problemas. Um é fazer a cena e o outro é o seu estresse. Então, respira fundo e fica com um problema só, né? A gente às vezes é, não fala tanto disso a gente está falando aqui sim. muito de como é legal, como é gostoso, divertido, mas é um trabalho que ele é muito puxado, né? Porque você tem que estar com É foco puxado, cara. total, né? Então esses momentos de estresse ele também faz parte. É importante que todo mundo É entenda puxado, muito puxado. que não é porque você subiu de qualidade, que você está trabalhando num projeto que você vai aprovar de primeira. Basicamente não existe Não, isso, né? não, não é. Não existe, não existe, né? Até essa cena que eu falei, isso que eu falei foi um detalhe na cena, né? Tem Uhum. outras coisas que eu fiz que foram redirecionadas para outro lado, né? Então você não pode se apegar tanto assim, né? Não é seu Sim. bebezinho, né? Apesar de ser sua cena, né? É, é. Não pode se abalar, né? Muitas vezes você tá achando que tá com a ideia do século, a cena tá Sim. incrível e, cara, você vai cortar tudo, É. vai começar de novo e você vai ter metade do prazo que você tinha. Às vezes é Exatamente. isso que acontece. E você tem que fazer aquilo que o diretor quer, né? No final das contas, né? Exato, não. Você Mas faz lembra, você parte. lembra daquela cena do Lutas, do História de Amor e Fúria? Que na época que a gente já estava no meu estúdio, e aí era uma cena do personagem bebendo um copo de whisky. Não sei se você lembra dessa Ah, que cena. ele virava o copo do uísque. Não, que eu só tinha feito ele virava o copo assim, né? E o diretor falou, eu quero que ele Uhum. vire o copo sem girar, sem mexer a cabeça. Aí, não dá eu preciso girar a cabeça do, Tum, tum, você bate no preciso, nariz. não, não pode. E aí eu lembro de ficar, assim, cara, eu fiquei vermelho, cara, o sangue subiu assim. E foi nesse momento que eu entendi, cara, o filme não é meu, o filme é do diretor. Então eu tenho que pegar a Exatamente. ideia dele e fazer ela ficar boa. E foi daí que nasceu essa minha coisa, tipo, de eu tenho dois problemas, tenho a cena e meu estresse. Então, assim, eu Uhum. preciso tirar meu estresse. E é aquilo, você Cara, tem não que tem, não ignorar tem. emocionalmente as notes, né? Não é Tem. sobre você, não é sobre o seu trabalho, né, cara? Sim, sim. Você Como que tem que você lida dosar. com notes, cara? Depois de tanto Cara, tempo hoje aí no em mercado. dia, eu acho que eu já me lido bem com notes, assim, hoje em dia. Nem sempre foi fácil, né? Que nem eu Uhum. falei, já fiquei irritadíssimo, mas esse diretor não sabe de nada, não sabe o que ele tá falando. Eu passei muito estresse no Aranhaverso, por exemplo, que o diretor era um caos, assim, um caos Não, total. ali é justo, né, cara? Ali foi uma Cara, loucura, né? Conta um foi pouco, uma cara. loucura absurda. Cara, eu entrei nesse projeto, ó, eu vou falar pra vocês, o Aranhaverso foi a maior decepção. É um filme incrível, mas assim, como Aham. profissional foi uma decepção pra mim, porque assim, eu entrei com uma expectativa muito grande, porque o filme é fantástico, né? Todo mundo que assistiu sabe que o filme é fantástico. Sim, sim, sim. E o que aconteceu? Entrei, eu tinha 8 semanas, porque eu entrei no crunch, assim, né? Acabou o Smallfoot, a gente entrou no finalzinho.
Aí em 8 semanas eu peguei uma cena de acting da Spider-Gwen, assim, cara, a cena era close, assim, tudo que o animador pede, sabe? Aham. Acting, emocional, close, assim. E eu comecei a fazer, falei, nossa, isso aqui tá maravilhoso. Fiz um, fiz uma versão de blocking, o Lídia adorou, tal. Comecei a fazer refinar. Ó, seguinte, essa sequência cortou a Caramba. sequência inteira. Eu falei, puta que pariu. Aí eu tinha 8 semanas, me sobrou Aham. 6. Aí eu falei, puta, bora lá, né? Vamos lá. Me colocaram numa sequência que é a treta dentro da casa da Tia May, sabe? Sei, 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 Todo mundo sei. começa a brigar lá. É uma Aham. loucura aquela sequência. E eu peguei a cena que o Prowler entra na casa, né? Tá de fora e Uhum. entra pela janela. Só que me deram a cena, já tinha acabado o prazo do o orçamento da galera de layout, então os animadores queriam fazer layout. Aham. Do Dane-se, você nada você nunca foi mexeu numa câmera promovido na a vida. dois. Do nada, você foi promovido a layouter de um filme da Sony, do Homem-Aranha, é isso Aham. aí, se te vira. E aí o cara falou, ó, essa cena ele vai entrar por essa janela aqui. Aí eu fiz, pá, entrou pela janela. Aí ele, putz, cara, eu não gostei dessa janela. Que tal se a gente virar a câmera pra cá e ele entrar pela outra janela ali? Foi nesse nível. Aí eu fiquei das 6 semanas que me sobrou, 4 decidindo em qual janela da casa o personagem ia Entendi. entrar. E eu refazendo a Essa cena e chaminé é refazendo a legal. cena. Nossa, e esse ralo? Talvez ele possa sair pelo ralo. Cara, foi um inferno, velho. Aí acabei que eu só fiz essa cena no Aranhaverso. Entendi. Assim, fiquei frustradíssimo, porque eu achava que. Eu fiquei com a sensação de que eu podia ter feito uma cena incrível, assim, falei, nossa, trabalhei na Aranhaverso, olha que cena fantástica. Aham. Ainda bem, sou muito orgulhoso dos nossos amigos que fizeram cenas incríveis no Aranhaverso. O Sim. Paiva tem cenas incríveis, o Polanski, enfim, todo mundo fez. O Derek tem cenas legais, mas assim, Mas eu e muita o gente Paulo saímos passou por frustrados, que isso. o Paulo é outro que tá puto. Conversa com o Paulo sobre o Aranhaverso, sabe, que ele vai falar pra você. Mas assim, no fim, o desgraçado no sentido bom No do sentido bom. diretor, Beleza, no sentido bom. ele virou um gênio, né, cara? Porque Sim, ele criou uma coisa espetacular, que ganhou um Oscar, e hoje em dia, apesar de ter essa história meio frustrante, é um orgulho incrível pra mim, né, sim. ter trabalhado Ah. desse jeito. É, e o 2 foi mais problemático ainda, né, cara? Foi, né? O O 2 Aranha eu já Verso não tava na 2. Sony, eu já tinha voltado pro Brasil, mas Aham. quem teve galera com burnout, a torta direita lá Foi, né? no Cara, foi. como foi isso, essa decisão? Porque a gente pensa muito assim, em ir, né? Para assim, para você se realizar como animador, você tem que vencer fora. E Uhum, você foi um dos animadores que muitos depois fizeram o caminho inverso, né? Foi e voltou. depois voltou. Então você, o Paulo, o Christian, o Igor, o Polanski, o Polanski Uhum. ainda não, né? Mas Paulo Scolari. tem muita gente que foi e voltou. Como é que foi essa decisão? Por que que você tomou essa decisão? O que que pesou para você Cara, depois que você chegou? Cheguei, né? Chegou lá. então, pra falar dessa minha decisão de voltar, já ter que comentar de um outro filme que eu trabalhei na Sony que eu nunca falei ainda, Vamos lá. que foi, pra mim, a experiência mais incrível que eu tive, que foi trabalhar com o Bianchini no Ah, Over the Moon. aham, aham. E depois eu falo por que que tem a ver com a minha volta. Mas, Sim. assim, Assista o contar do, um pouco o do Polanski, que ele também comenta sobre. Ele comenta sobre o Over the Moon. Sim, Precisa sim, assistir o do sim. Polanski. É, precisa assistir o do Polanski. E, cara, o Bianchini, como é que se fala? Tava contando a história que eu tava sem emprego, pensando em desistir, que foi uma palestra do cara que me fez voltar Aham. para o eixo, voltar para o trilho da animação, cara. A vida vai, do nada. Tô lá na Sony, na cadeira, e todo mundo parecia. Trabalhava nos pods, assim, né? E Uhum. todo mundo parecia um suricato, assim, ó. Começou. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui, né, velho? Essa galera tá toda com esse pescocinho. Tudo Aí eriçado quando eu aqui. vi, do nada, quem tava lá no estúdio. Aí então Aham. todo mundo, caralho, que burburinho, todo mundo, nossa, o Wilkin tá aqui, o Wilkin tá aqui. Aí todo mundo começou a descobrir que ele estava lá para conhecer o estúdio, porque, né, tinha fechado de dirigir um filme lá
com a gente animando, né? Hum. Foi o Over the Moon. E, cara, todo mundo ficou maluco, né? E eu fiquei assim, nas nuvens, né? Falei, não, Aham. preciso de qualquer jeito, eu fiquei louco. Tanto que, cara, a gente dentro da Sony teve que mandar um currículo, teve que fazer uma seleção para entrar nesse filme. Porque eles iam começar só com 50 animadores, né? Ia ser um projeto menor, depois no fim explodiu, mas no começo ia ser só 50 animadores, depois ia aumentar Uhum. para uns 70 e ia ficar 70. Aí a gente teve que mandar a nossa demo reel pro Bianchini avaliar as coisas. Você mandou cena de 2D no seu portfólio? Mandei umas Ah, cenas boa. 2D no Friends Forever, óbvio que, pô, era o Lógico, Bianchini né? vendo já tá um lixo, né? Mas, pô, já era alguma coisa, né? Aham, aham. E eu acho que eu tive um pouco de sorte, de novo. Às vezes na vida você tem que ter um pouco de sorte, né? Porque, assim, eu tinha o primeiro lead do Smallfoot meu, que chama Sig, eu acho que hoje ele tá Uhum. na Disney, se eu não me engano. Acho que ele tá na Disney hoje. É. Ele, quando eu entrei no Smallfoot, ele foi meu primeiro lead e ele era a primeira vez que ele ia ser lead também. Porque dentro de um estúdio gigante desse, os leads eles têm a patotinha deles, né? Isso é inevitável, né? Pessoas com que ele já Sim, trabalhou há muitos anos, então ele já conhece. Então ele já dá aquela cena super complexa pro cara que ele conhece, é assim. Eu dei sorte de entrar nesse time desse cara que era a primeira vez que ele ia ser lead. E por sorte, o cara sentava do meu lado. Podia sentar em qualquer lugar do estúdio, ele entendi, sentava do meu lado. entendi. Então, eu acabei entrando com ele, acabei pegando uma amizade muito grande com ele, e ele foi confiando em mim. E ele foi o Uhum. primeiro animador que entrou nesse filme, Over the Moon. Aham, Então, ele estava fazendo a pré-produção, ele que estava fazendo os testes e tal. Então, ele me ajudou muito a entrar nesse filme, né? Ele fez meu lobby assim mesmo, assim. De aham. fato, ele chegou e falou: "Ó, cara, esse cara aqui, esse cara é bom." E acabei entrando no Over the Moon. E, cara, trabalhar com o Glenkine foi assim, espetacular, cara. Você vê aquele velhinho fazendo um draw-over em cima da sua cena, é uma coisa indescritível, cara. Indescritível. O Blanquinho, pra mim, ele é o espírito da animação, assim, sabe? Tipo, Ele acho é, cara. que Parece que ele é animação personificada, é assim. isso, cara, é isso, é Cara, isso. ele não É, tem nenhum tie-down do James Baxter. Ele não tem. Algumas coisas ele não tem, mas o que ele tem, cara, é a alma da animação, velho. é foda, né? O cara, ele é. E assim, que eu sei que muitos que hoje trabalham com 3D às vezes não conhecem muito ele por nome, né? Mas é que é Ah, engraçado se você não tá porque. assistindo isso e não conhece o Glenkine, É, cara, ou não uma viu estrela uma a menos pra palestra você. do Blanquini, por favor, vai assistir. E tem Vá várias assistir. palestras, né, cara? Ele sempre é Muitas, muito muitas. chamado, né? E todas elas têm alguma coisa que, mais do que você pegar uma técnica ou, cara, faça assim, exatamente o que é animação por dentro, né, Sim, cara? Você vai sim, sim. enchendo assim a sua, né? O seu É, seu animatômetro, né? Vai tudo. exatamente, exatamente, cara. É lindo Não, isso, e ele né? dava palestras, ele fazia drawovers e ele, cara, dava. Cara, era muito legal. Ele ficava em Los Angeles, na verdade, não ia sempre para Vancouver, mas quando ele Hum. ia, cara, era sempre da hora sentar com ele. E na cozinha ele fazia a sessão de autógrafo. Tanto tem uma coisa aqui que eu vou te mostrar, que eu nem sei se eu já mostrei. Ah, mostra aí, mostra Não? aí. Posso mostrar? Pode, por favor. Eu nunca te mostrei? Acho que eu já te mostrei. Já, não, É, tá vendo? Um disco de animação cara, que ele não, assinou aí. cara, que coisa Cara, e olha o que ele espetacular. escreveu, ó. Olha a frase que ele escreveu. Não sei se a galera vai conseguir. É Renato. Living in the skin of the characters you animate. Olha essa frase. Viva na pele do personagem que você tá animando. Ou seja, é muito Cara, sobre acting, né, cara? é, Muito é, sobre é, acting, né? Sobre se sentir o personagem, né? é. Cara, quando você começa a sentir o personagem, a entender como o personagem pensa, seu nível de animação sobe muito. O que eu costumo dizer é assim, a parte técnica ela vai acompanhando, é natural. Você começa ruim naquele rig normal, merda, fazendo coisa horrível, mas assim, a parte técnica, óbvio que você tem que estudar, Sim, sim. fazer cursos, mas ela vai te acompanhando na parte técnica. Com o tempo você vai pescando alguma coisa ou outra, você fala, então é assim que esse cara faz aqui, ele deixa o polish dele mais legal. Mas assim,
você entender o que o personagem pensa é o que vai vira sua cabeça de estudante para profissional, assim, ou Não. de intermediário para sênior, assim. Quanto mais você vai entrando no personagem que você nem... Eu sei que tem produção que é pauleira, que você tem que entregar amanhã e não tem o que fazer, e é assim mesmo. Não dá tempo de você Sim. personificar o personagem. Mas, cara, eu acho assim, um exercício mesmo de uma coisa que ele falava, cara, tem uma cena minha, era um bom exemplo, que eu fiz o personagem que é um menininho no Over the Moon, atuando de um jeito mais calmo, assim. E a animação tava boa, cara. Tecnicamente tava bem legal, meu. Ele tinha elogiado, só que o Genkino olhou e falou, cara, esse não é ele. Ele não agiria assim. Esse foi o note dele. Não é Aham. técnica, não é Porsche, não é blocking, não é nada. É ele Sim. olhar e falar, ó, ele tá assim, ele tá muito nervoso, então esse personagem nervoso ele fica inquieto, então ele vai estar mais agitado. Então, assim, esse é o note de animação mesmo, sabe? Às vezes Uhum. a galera fica muito presa no, não, olha esse arco, essas coisas são Sim. importantes e elas vêm, É. porque vão ter profissionais que vão te ajudar a chegar nessa excelência de arco, de timing, mas assim, o Sim. note de animação mesmo tá em como o É. personagem se comporta e tal. Então foi uma experiência, assim, para mim que foi muito grande. Aí, assim, por que que agora eu vou falar da minha decisão de voltar. Aham. Cara, depois que eu estava tendo essa experiência, assim, eu sou uma pessoa que nunca me senti em casa fora do Brasil, em Vancouver, por exemplo. Ao contrário Uhum. de vários animadores que estão lá, fizeram de lá a vida deles, eu e a Miriam, a gente nunca se sentiu em casa. Então, eu sempre, desde o começo, eu estava lá para ter uma experiência profissional, que eu sabia que ia me crescer profissionalmente, isso é importante para mim, Uhum. mas que eu estava lá para ter essa experiência profissional, porque eu não estava me sentindo em casa. Apesar Aham. de ter os amigos, ter a galera e tal, eu estava longe da família e tal. É uma língua diferente, então eu costumo dizer que você nunca é você em outra língua, apesar de você ser fluente, absurdamente fluente, você nunca é 100% você falando outra Sim. língua. Aham. É uma coisa que eu costumo dizer. Enfim, isso é coisa minha, né? Então, eu acho que essa experiência com o Genshin Impact para mim foi um fechamento de ciclo, entendeu? Então eu entrei na Sony, fiz um projeto, fiz outro, entrei na loucura, fiz Angry Birds, fiz o Smallfoot. E quando eu fiz esse projeto com o Genshin, eu senti que, puta, tá fechando minha experiência aqui, Uhum. né? Como de vida mesmo, né? Não tô nem falando só de animação. A experiência de morar fora, de estar num estúdio. E assim, nessa época, quando eu estava terminando Over the Moon, eu já estava vendo que tinha gente remota trabalhando para fora, pegando job dos Estados Unidos, trabalhando no Brasil, ou gente que estava em Vancouver pegando filme da China. Uhum. Então foi uma oportunidade que eu enxerguei ali. Eu falei, cara, eu acho que para mim fechou um ciclo aqui, estou muito feliz com o que eu aprendi aqui. Foi uma experiência espetacular, mas assim, eu acho que eu vou voltar para casa, voltar para o meu país, para minha família e vou seguir minha vida. Sim, Eu meio sim. que parece que eu fechei uma gaveta, sabe? Aquela de, Sim. nossa, eu preciso fazer aquele filme, eu preciso fazer ter aquela experiência de animação. Não que, né? Não estou fechando uma porta dessa pro resto da minha vida, né? Uhum. Pode Uhum. ser que mais para frente isso volte, ou eu queira ter de novo essa experiência, mas assim, Sim. naquele momento para mim foi um fechamento. Então eu decidi junto com a minha esposa voltar para cá. E isso faz 5 anos, foi um pouquinho. Foi até uma sorte, porque foi. Quando eu voltei, a pandemia ainda era uma gripe, sabe? Era aquele, Aham. nossa, morreu 20 chineses, sabe? Tava bem naquele comecinho. Então eu consegui pegar toda a pandemia com a minha família aqui em casa. Então acabou sendo bom para mim, assim. Uhum. E aí foi que a gente se cruzou de novo, né? Foi aí que a gente se cruzou pela Aham. centésima vez. Foi. Foi quando eu voltei para cá e a gente fez o Crash, a gente trabalhou junto na Lirozu, eu consegui essa oportunidade de estar ganhando uma moeda forte aqui no Brasil, então, assim, é uma qualidade de vida legal. Cara, hoje, Mas, hoje você tá na Little Zoo, a gente tá lá junto, né? E hoje você tá lá sim, também como supervisor, né? Inclusive tá sim, supervisionando o projeto do Brawl Stars agora, né? E, é, e como que você sente que foi essa curva, por exemplo? O que que você acha de
a curva do aprendizado entre ser animador e virar supervisor. É uma outra chave, é uma outra abordagem que você tem que ter, porque aí você começa a lidar com pessoas, né? Não só Sim. você e sua cena, né? Cara, eu confesso pra você que o Jason me deu uma arrastada, pra ser sincero, assim. Agora eu tô gostando, assim. Só que, assim, Aham. primeira vez que ele me chamou para ser supervisor, eu falei que eu acho que eu não tinha perfil de ser supervisor, porque eu não me sentia muito bem de lidar com pessoas, assim, que nem você, por Uhum. exemplo. Você é super incrível nisso. Obrigado. E eu gosto de, às vezes, gostava de só. O que me interessava era colocar meu fone, fazer minha cena e tal. E ele me chamou uma vez, mas quando ele me chamou a segunda vez, eu já. Foi um outro momento, né? E Uhum. depois de ter trabalhado bastante com você, com o Paulo, eu falei, pô, acho que posso me abrir para essa oportunidade. E eu comecei, tipo, esse ano. Foi no final do ano passado só que eu comecei a ser Aham. supervisor. Então, eu comecei num projetinho com um animador só, né? Então, cara, eu percebi que, tipo, não é um monstro, assim, a gente tem muita coisa para passar, né? Por ter vivido Sim. bastante coisa. Então, eu tô gostando, assim, esse projeto que eu tô agora é o projeto com 4 animadores, então, assim, a primeira experiência um pouquinho maior que eu tô tendo, né, de supervisionar. E, cara, eu tô curtindo, assim, me surpreendi, assim. É, eu acho legal, assim, poder fazer alguém melhorar, assim, de alguma forma a cena, né? Sei Uhum. que a gente tem que ser. A gente, é que nem você falou, a cena não é nossa, é do diretor, mas também não é do Sim. supervisor, né? Você tem que Sim, pensar, assim, né? Você tem que é. deixar o animador ter a ideia dele, né? E ver o que vai dar, mas ao mesmo tempo, né, você tem que ter aquele olhar do contexto, de ver se aquilo, se aquela ideia vai encaixar no contexto ou não, mas você tem que deixar, né? Que nem eu falei lá mais para trás, que como animador eu gostava de trazer essa ideia, eu não posso, né, podar Sim, as sim. ideias do animador também, né? Aham, é. E o legal de supervisionar é que você acaba tendo um olhar mais aberto, né? No sentido da sequência. Às vezes a gente está animando, a gente está focado na nossa cena, Sim, né? E o nossa, com supervisor, certeza. ele tá vendo um pouquinho mais geral, assim, então isso acaba também, quando a gente está animando, sendo supervisor, você está animando sua cena pensando em tudo que está acontecendo, né, ao seu redor, assim, né? Então, Nossa, é, é, total. traz uma visão muito boa, né, cara? Não, isso traz mesmo, né? Quem nunca, como animador, ficou bravo que o supervisor deu um noite, falou, "Putz, esse cara não sabe de nada." Aí você assiste a sequência inteira, você tipo, Era por isso. é por isso que ele pediu isso, legal. Você Exato. lá no alto do seu ego. Exatamente, exatamente. E Mas é isso, Renato, cara, é legal a- demais. agora, cara, a gente fez toda essa jornada sua e a gente está de Sim, chegamos novo até hoje. diante de uma coisa que tem assustado muita gente, principalmente essa galera que está começando a pensar em ser animador, aí ouve, não, o IA vai substituir tudo. É, como que você, animador, olha para essa questão da IA? Eu tenho perguntado muito para todo mundo que eu vou fazer a entrevista, porque eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque tem muito hype, né? E tem Sim, muita coisa que ninguém nem sabe para onde vai, né? E aí é, é mais fácil a gente ficar com medo, né? E se sim. encolher e perder oportunidades, né? Como Cara, que você eu vê isso, diria, cara? eu vejo assim, eu acho assim, é uma tecnologia que tá aí, e eu acho assim, acho que a gente não pode se desesperar. Porque Uhum, eu acho que tem certas coisas que, falando de animação só, porque eu acho que em algumas áreas realmente a coisa tá mais difícil. Mas para animação, tem coisas que o IA não vai. Eu acredito que não vai chegar, cara. Acho que não chega. Eu acho que o fator humano de criar, que nem eu tanto falei aqui nesse podcast, de trazer uma coisa única e, como é que eu posso falar? E moldável, completamente moldável, entendeu? Então o diretor te molda do jeito que ele quer, porque você é uma coisa viva, entendeu? sim, Então você sim. pode trazer uma coisa nova, você pode ser moldado para vários lados, né? Então é muito complexo isso, se você Uhum, parar para ver. Se você chegar pro IA e falar, ó, eu quero isso, um cara correndo aqui, vai sair daqui, vai para lá, o IA vai fazer, pode até ficar bonito com o tempo, sim. mas e se não for exatamente aquilo que você quer? Entendeu? É, E se você gostou de uma parte e não gostou da outra?
E se você tem muitas variáveis, cara, mas É, muitas variáveis. Então, é, eu acho que pode acabar virando, sei lá, uma primeira ferramenta, talvez, um primeiro PES, que se isso ficar muito fácil de se fazer, uhum, e... mas assim, eu não gosto também de entrar nessa pira de se desesperar. sim, 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 E eu acho complicado, cara, porque tecnologia é uma coisa assim, depois que ela abre, depois que vira uma coisa aberta, tipo assim, qualquer cara consegue criar uma IA agora, são várias IAs sendo criadas, então a coisa está meio viva, assim. Eu ouso dizer que talvez seja um caminhão sem freio descendo a ladeira, entendeu? sim, 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 Que sim, apesar da gente não concordar, tipo, hum, sim, sim. complicado, É, né? e ao mesmo tempo volta até para aquilo que você está falando do Glen Keane, né? Quando ele olha para sua cena e fala assim, não é o personagem, é um tipo de note que um ser humano entende, É, porque não explica é isso pro exato, prompt. não é o prompt que você, o que tá errado? O body mechanics está certo, né? O personagem está se movimentando de maneira física correta, mas é essa essência, né? E eu acho que a Uhum. gente tem visto muito também, em até outras áreas, né? Falando o selo do feito por humanos, né? E isso parece que está começando a ter um certo peso. Então eu imagino que talvez o público vá consumir provavelmente coisas de IA de Sim, maneira, sim. de maneira de pouco valor. É igual Cara, eu esses também vídeos de acho, cara. internet, assim, não tem Meme, peso, não essas tem valor. coisas. Essas É, coisas tem que ser IA, na verdade, né? Você pode parar pra ver, tipo, algum animador vai rigar, vai não sei o quê, pra botar a cara do presidente. Não, não vai, entendeu? sim, sim, Então, esse sim. tipo de coisa Aham. é o que o IA vai gerar mesmo. Eu gosto de dizer assim, comparar um pouco com um diamante, porque tem o diamante natural e tem o diamante que os caras fazem na máquina. Bota lá um Sim, fio de cabelo, pega o grafite. Eles estão aí. Eles são a sim. mesma coisa, mas no mercado, cara, É, um vale milhões e o outro é usado para cortar chapa é. de É, vidro. e o Porque diamante. não é, cara, não tá É, milhões de anos lá. Não é exato. natural, cara. Não É, adianta, cara. Não adianta. Tem coisa que não tem a essência, cara. é isso. Acho que esse que é o grande ponto, né? É o que a gente valora, né? Onde que a gente coloca valor, né? Então eu acho que a arte ela é uma coisa que intrinsecamente ela é humana, né? Então assim, Sim. você vai num show, você ouve uma cantora, um cantor cantando uma música que é sobre ele ou sobre ela. E, cara, aquilo é uma experiência humana que está sendo compartilhada, sabe? Eu fui num show recentemente aqui em Campinas, e aí a cantora estava cantando uma música, tipo, super dela, assim, super do momento, e era uma música lenta, e aí a moça do meu lado estava chorando, aí eu tava chorando, tipo assim, é sobre experiências humanas, né? Se fosse uma máquina que Sim. criou uma música, eu vou ter a mesma conexão, né, com ela. Eu posso consumir, igual você está falando, um meme, né? Eu posso, tipo, mas eu vou dar valor para isso, né? Do mesmo jeito que quem deu valor para as imagens do Miyazaki? Todo mundo fez e já acabou, Uhum. já passou. Já foi. Não tem valor É isso, nenhum cara. aquilo, Por isso né? que eu não acho que tem que desesperar, entendeu? Uhum. Porque não tem. Tem gente que se desespera, que acha que vai acabar a profissão, compara com um cara que foi. Era o datilógrafo lá que parou de existir. Mas eu não vejo assim. Eu acho que assim, a gente trabalha com uma coisa muito artística, né? Muito Sim, pessoal. sim. É É, muito. Eu e acho não que é, tem e que ter não um é pouco uma, de alma, assim. e não é uma substituição no sentido de um computador versus uma datilógrafa, né? Um CD versus um vinil. O que a IA faz não tem nada que a gente não possa fazer. Não é quando, por exemplo, eles estavam fazendo Jurassic Park com boneco, né, em stop motion, e de repente Uhum. alguém falou, vamos fazer em 3D? E o cara malucão lá foi lá e fez um teste do tiranossauro. E aí você fala, cara, é Pô, uma foi, daí o bonequeiro revolução. perdeu o emprego dele. É uma revolução, né, cara? Agora É, a IA, é.
não tem nada que a IA faça que a gente não faz. Então, assim, não é uma Não, revolução. na verdade é o contrário, é a IA que tá correndo atrás da gente, né? Não, é É o exatamente, é contrário, né? exatamente, é. Não é? Você E- vê os vídeos, tipo, tem canal no YouTube, que, tipo, a história de Jesus em IA, você vê o personagem pisca estranho, sabe? Mas, sim, assim, sim, tem uma sim, galera que vai consumir isso, sim. mas eu acho assim, tipo, uma Epic Games não vai para esse lado, uma Disney, uma Pixar, não vai para esse lado. Uhum, E uhum. até um leigo que vai no cinema não quer ir para esse lado, entendeu? É, Eu estou é, querendo dizer é que isso vai servir para algumas coisas, que nem o canalzinho de Jesus no YouTube, mas não vai servir para a indústria como um todo. concordo, concordo. A gente não sabe para onde vai a tecnologia, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, eu É. ainda É, acho que, e eu acho que você que está não vai certíssimo. acabar no A cinema, gente sabe? não pode. Cara, a gente não pode perder o bonde, né? Porque é isso. Se eu tivesse abandonado quando foi difícil, se você tivesse abandonado quando foi difícil, a hora que Sim. as oportunidades apareceram, você não estaria pronto, né? Exatamente, cara. É aquilo, é uma junção de estar pronto, né? Às vezes você vai dar sorte porque o negócio está passando na sua frente e você não esperava, mas se você não estiver pronto, você não ia pegar, né? Exato. Então tem que correr para sempre estar pronto para quando aparecer, ou para quando você mandar o quarto e-mail com um nome diferente, você tem que estar pronto. É isso, gente, ó. Vocês estão ouvindo, façam vários e-mails e vai mandando que vai dar certo. Vai maluco. Renato, cara, que delícia conversar com você. Quer É um dizer mais prazer foi alguma meu. coisa, algum incentivo para a galera que está começando? O que deveria estudar? Onde que é o foco que ela deve colocar? Se essa pessoa quer ser animadora, o que você diria para quem está em busca disso? Cara, eu acho que é o que eu falei mesmo antes seria o meu conselho, sabe? Focar. Eu sei que o Body Mechanics no começo ele é importante, mas, sabe, estuda o Body Mechanics, mas não deixa de pensar no acting como o principal. Ele é o principal. O animador, ele é um ator, sabe? A animação ela é uma ferramenta para algum personagem ter vida, viver, sentir, pensar. Então, eu acho que tá sempre ligado nisso, sabe? Sempre ligado no se aquele personagem agiria daquela forma, sabe? Hum, Tá pensando mais nisso do que, nossa, como que ele vai levantar, não sei o quê. Às vezes a coisa sai natural, entendeu? Quando você Sim, começa a sim, atuar. sim. Então, vídeo referência é muito importante. É muito importante para todo mundo que tá começando. Hum, É, muita animadora fala, não gosto de vídeo referência, cara, mas é importantíssimo. Porque você, com o tempo usando vídeo referência, a mecânica começa a ser natural para você, sabe? Sim, Às vezes uma ajeitadinha de pé já vira automática na sua cabeça, porque uma coisa que você não faria se você não tivesse se vendo numa referência. sim. Então eu E, sou e, muito de referência, muito mesmo. e ser animador faz com que a hora que você vai gravar uma videoreferência, você fique mais atento ao seu próprio corpo, né? Você não faz Sim, simplesmente cara, é qualquer movimento, incrível. você começa a reduzir o que você quer exatamente porque você já está pensando lá na frente, né? Então você vai se Sim, transformando no personagem, né, cara? sim, exatamente. Você vai virando personagem mesmo. Eu sou daquele É. animador que às vezes na Lirosa a galera até brinca, dá risada de algumas referências minhas. Porque se o personagem tem chapéu, eu ponho chapéu. Se ele tem um casaco, eu pego o casaco da minha esposa. Mesmo que esteja apertado, boto o Aham, casaco, levanta a manga. Então eu gosto um pouco de entrar assim no personagem, né? Até caracterizando e tal. sim. Tem coisas meio hilárias minhas aí. Mas, mas eu gosto muito. Para mim, para quem tá começando, eu acho assim, foca no Body Mechanics, em estudar o software em si, mas assim, não esqueça que o principal é a atuação. Para mim é o acting, mesmo que for um walking ou alguma coisa, ninguém sai andando a esmo na rua, bobão, assim, Sim, olhando pro é, nada, sabe? exato. Uma pessoa andando, ela tá fazendo alguma coisa, entendeu? Ou ela tá apressada para chegar no trabalho, ou ela tá feliz da vida porque, sei lá, deu o primeiro beijo, não sei. Alguma coisa aconteceu na vida Sim, daquele walk cycle, sim. entendeu? Então, eu acho que Tudo tem um tentar porquê, trazer né? isso, Tudo tem um tudo subtexto, né? tem. É, Então, acho que tentar trazer isso em tudo
eu acho que é o mais importante. Acho que vai ajudar bastante aí no começo. Excelente. E não ter medo, como você falou. Não ter medo. Não ter medo. Isso aí, cara. Vai pra cima. Muito bem. Renato, muito obrigado. Adorei a conversa. Até a próxima, então. Eu que agradeço, cara. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Falou.